Oi, gente, que coisa mais linda. Gente, o que que eu faço? Eu atrasei os projetos de Natal, agora eu só quero fazer isso. Gente, bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês podem ver, mais um projeto saindo do forno quentinho. Mesma coisa do anterior, gente, com madeira de caixote de feira. Gente, eu amei fazer isso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar também. Olha esse cordão de estrelas. Gente, só assistindo mesmo para vocês conferir como tá demais esse vídeo. Vamos começar pelas inspirações que eu peguei no Pinterest. Vocês podem ver, olha, você pode fazer com qualquer tamanho de madeira. Eu tô usando a de caixote porque eu tenho bastante aqui. A rena, gente, foi feita numa tábua de carne. Olha isso. Gente, fiz 2 furinhos, tá? Nas extremidades e peguei um pedacinho daquele estrado de cama, mesma coisa que eu usei no vídeo anterior. Fiz uma marcação na diagonal para delimitar onde seria o chapéu e onde seria a cara do boneco. Gente, essa tinta é aquela tinta chalk que eu ensinei aqui, que eu pintei a minha escrivaninha, que deu bastante para vocês verem que eu uso em tudo. Ela não estraga, ela não endurece se você guardar direitinho, tá? Pintei a frente, pintei as laterais também, para não ficar com acabamento feio. E eu deixei essa parte entre o chapéu e a cara do boneco, eu deixei sem pintar para eu ter essa referência onde ia colar a madeira, tá? A parte do chapéu pintei de preto, mesma coisa, frente e laterais. Também pintei a aba, que é a ripa de estrado de cama, direto na madeira, tá, gente? A mesma coisa da madeira da principal ali. Passei uma demão só, porque eu lixei, tá? O nariz, gente, eu cortei, eu não, né? Meu esposo, eu marquei aí, fiz uma marcação de 15 centímetros aí, mais ou menos nem é um triângulo isso, né? Vi mais ou menos lá um formato a olho e risquei, tá? Lixei o nariz, lixei só a parte do chapéu. A parte branca eu não lixei, não mostrei tudo, mas estou aqui já explicando para vocês. Dei só essa lixadinha nessas partes. Peguei esse stencil com essas estrelinhas de Natal, gente. Eu sei que elas têm um nome específico, eu não consigo lembrar. E também não procurei na internet, eu não deu tempo de procurar. Fiz só 3, né, para não ficar ali muito carregado. Como eu falei no outro vídeo, gente, são referências, tá? Você pode fazer outra coisa, você pode escrever uma frase no chapéu, na aba do chapéu, fazer uma outra estrela também, outra referência aí de Natal, tá? Não precisa ser exatamente igual ao que eu tô fazendo. Gente, ali eu só posicionei o nariz no rosto, na cara, ali, para marcar os olhos, para saber onde eles iam ficar, os olhos e a boca. Gente, me perdoem, porque eu mudei a posição de gravar, e eu tava me ajeitando aí ainda, mas vai melhorar, tá? Fui fazer as bochechas, eu faço de tinta mesmo, essa tinta é o goiaba queimada da Acrylex. Eu peguei um pincel pituá grande, e aí você tem que tirar bastante o excesso da tinta. Eu tiro no azulejo e depois eu tiro no pano. Não dá para ver aí, gente, mas você não pode ter excesso nenhum. E você vai fazendo esse movimento circular com leveza para ficar essa bochechinha bem fofinha. Pode ser feito com blush de verdade, maquiagem mesmo, tá? Não sai quando inverniza. Essa boca eu já tinha riscado com lápis e fiz o contorno com o pincel fino. E os olhos, gente, eu fiz com esse pinta-bolinha, mas você pode fazer com o cabo do pincel também. Não precisa ser necessariamente esse pinta-bolinha. O que eu fiz? Eu fiz 2 bolinhas, uma embaixo e uma em cima, ó. E depois, porque é um olho mais ovalado. E aí depois eu fiz a ligação das 2 bolinhas com o pincel liner. E aí eu invernizei tudo separadamente, tá? Para depois colar, porque eu acho que ia ficar um acabamento melhor. Depois de colado, poderia ser que ficasse ali um excesso de verniz
em algum cantinho, verniz acrílico, tá? Que eu sempre falo aqui. Depois que secou bem, passei uma demão só, foi o suficiente. Depois que secou bem, aí eu fui fazer a colagem. Eu colei com cola quente, mas você pode usar uma outra cola. Pode usar a cola branca, só que aí vai demorar um pouquinho mais para secar, né? O nariz, gente, ele vai sobre o finalzinho ali da boca para fazer o acabamento, tá? Ele cobre, ó, aquele finalzinho e fica um pouquinho para fora. Gente, esse acabamento eu só amarrei uma tira de tecido xadrez, uma tira de juta, fio de juta e coloquei um galinho ali de Natal. Só. Eu queria também fazer um pouquinho de neve, sabe? No chapéu dele. Então, vamos lá ralar isopor. Eu peguei um pedacinho de isopor, um ralo de cozinha, a parte mais fininha. Nas partes que eu queria que parecesse neve, passei um pouquinho de cola branca no nariz e em algumas partes do chapéu. É uma ideia, gente, tá? Não necessariamente você precisa fazer igual, mas você pode usar num outro projeto seu. Eu sei que existe um produto que faz esse efeito, né? Mas eu não tenho, então eu resolvi fazer com isopor para ver se dava certo. Ali eu coloquei os floquinhos, coloquei uma boa quantidade em cima de cada parte que eu passei cola, mas depois cai, viu, gente, o excesso, assim, fica só o que a cola pegar mesmo, tá? Não vai ficar tudo isso, né? Dá para usar em várias coisas, gente. Então, é uma técnica barata, rápida, fácil, isopor é acessível, até na rua, né? A gente acha. E deixei ali num cantinho secando. Parti para pintar a rena. Gente, eu não tinha a cor que eu tava imaginando, assim, que eu queria fazer, que eu tava vendo nas minhas pesquisas, então eu misturei. Um pouquinho de tinta café com tinta branca e um pinguinho desse rosa, goiaba queimada, essa tinta. Pode ser uma outra também, gente, é só para dar um tonzinho, é um bege rosado, vamos dizer assim. Eu não sei se existe essa cor pronta, mas foi o que eu tava imaginando. E aí eu passei, gente, uma demão na madeira toda para fazer a rena, tá? Para fazer o nariz, eu peguei um pedacinho de EVA, nariz, focinho, né? E marquei com o próprio pote da tinta. Lembrando, gente, que essa proporção vai ser de acordo com a madeira que você usar. Se você usar uma madeira menor, esse focinho aí tem que ser um pouco menor. Tá? Recortei esse EVA e pintei com esse vermelho ao cereja. É um vermelho assim mais queimado. São referências, tá, gente? Vocês podem usar o que tem aí, que vocês têm em casa. Fazer mistura de cores, é o que eu faço aqui quando eu não tenho a cor que eu quero. Peguei ali na madeira e posicionei onde ia ser o focinho dela. E marquei essa circunferência com o lápis. Para fazer o quê? Um sombreado, tá? Para ficar esse sombreado ao redor do focinho. Então, eu peguei essa tinta café, que era que estava mais fácil aqui para mim, e pode ser marrom, uma tonalidade que sobressaia na cor da pele aí da rena, tá? Fiz esse sombreado aí ao redor todo de onde ia ficar o focinho, espalhando bem para essa tinta não ficar muito marcada, para ficar um efeito bem bonito. Depois de terminar o sombreado, aí eu fui fazer as bochechas da rena. Aí vai dar para ver melhor, gente, mas é a mesma coisa que eu fiz no boneco de neve. Vocês podem ver que no pano eu tiro bastante o excesso da tinta, eu vou fazendo um movimento circular. A princípio, você quase não vê a tinta saindo, ó, do pincel. Aí vai aparecendo bem sutilmente, então você vai, se você quiser um pouquinho mais rosado, você vai fazendo, mas sempre com pouca tinta, gente, senão tiver uma cerda com um pinguinho aí de tinta já vai estragar. Tem que ficar esse efeito assim bem esfumaçadinho, sabe? Bem sutil mesmo.
Aí eu queria fazer, sabe aqueles olhos assim, que é em formato de gota, bem característico, né, da pintura country? Eu peguei esse stencil, gente, na verdade é uma asa de borboleta. Eu adaptei com o que eu tinha aqui. Eu sei que existe um stencil que já tem os formatos aí dos olhinhos, mas eu não tenho. Então, eu procurei aqui nas minhas pastas e eu achei esse que deu bem certinho. Até tirei a fita crepe ali para vocês ver que é outro stencil. Dei os pinguinhos de branco, né, para dar um brilho nesses olhos. Dei uma iluminadinha, né? E ali eu já tinha marcado a lápis, tá, gente? Para fazer essa marcação da boca. Essa boquinha, esses olhos são bem característicos, assim, de pintura country, né? Gente, eu acho que eles ficam assim, essa boquinha com esses olhos, não fica com cara de coitadinha? Não dá carinha de dó? Ai, meu Deus, é com uma carinha assim de inocente, olha que bobinha. Aí eu fiz ali um puxadinho, vamos dizer como se fosse um delineado, né? No olhinho da rena com pincel liner, tá? E depois, gente, eu fui fazer a iluminação do focinho. Eu fiz esse brilho na lateral que eu vi nos projetos, porém, gente, ai, que vontade de chorar. Na hora de colar, eu não prestei atenção e o brilho ficou para baixo. Ai, meu Deus, mas tudo bem. Aí, gente, a hora que eu tô colando o focinho, eu já tinha envernizado, tá? Eu não mostrei para vocês. Invernizei primeiro essa parte da madeira, o focinho também. Vocês vão até ver um brilhinho aí no focinho, ó. E depois que eu colei. Gente, para fazer os galhos aí da rena na cabeça dela, isso aí era um cachepô da minha irmã que tava quebrando, desmanchando, e ela me deu porque ela ia descartar. Eu fiquei com dó de jogar, e eu lembrei dele e pensei, vou usar para fazer os galhos da cabeça dela, né? Aí eu fiz uma medição ali para ficar proporcional e cortei 6 pedaços, né? Mais ou menos do mesmo tamanho. E coloquei de 3 em 3, 3 para um lado e 3 para o outro, para ficar mais rústico, né? E aí eu peguei, gente, um pedaço de festão e esses galinhos que são enfeites de Natal, que a minha irmã também que me deu, que ela não lembro se ela ia descartar, jogar. Tudo que as pessoas vão jogar, elas me dão, gente, porque sabe que eu tô sempre inventando alguma coisa, né? Minhas irmãs toda hora estão me dando alguma coisa. Eu enrolei ali até um pedacinho e eu prendi esses galinhos aí de enfeite com o próprio festão, porque passa um arame bem fininho aí dentro, né? Eu não cheguei a colar, ficou só assim mesmo, tá? Deixei bem presinho. E aí eu fui colocar uma neve só no focinho dela. Gente, prestem atenção, que aí eu até apaguei a parte do vídeo que eu tinha colado os galhos da cabeça dela. Por quê? Porque eu não gostei. Eu colei assim e depois, quando eu vi as pesquisas, sempre tinha um laço, alguma coisa assim entre os galhos, né? Da cabeça. E aí eu acabei descolando. Gente, não tenho problema nenhum em refazer. Quando eu não tô satisfeita, eu desmancho mesmo. Se é uma coisa que dá para refazer, eu desmancho. E aí eu separei essas 3 faixas de xadrez, um pedacinho de juta e uma tirinha de juta e mais um galho de folhinhas, arranjinho natalino. Aí eu já tinha descolado, né? Ficou essa parte aí no meio, mas não vai aparecer. Eu colei um pouquinho mais para fora, tá? E para poder colocar esse laço aí no meio, que fica bem bonito. Eu vi nas pesquisas e eu achei que ficou bem mais bonito. Gente, não sou muito boa de laço, tá? Eu só uni ali as partes do meio, dobrei ao meio, as 3 tiras, elas têm 30 centímetros, tá? E fiz assim, cruzei. Passei essa tirinha de juta por baixo, só para unir, né? Dei uma amarradinha, né? Para formar aí tipo um laço, fica com 6 pontas, né? Dei essa amarradinha só para não sair ali a turminha do lugar.
E eu dei o acabamento com essa... É um pedacinho bem pequeno, gente, de juta, tá? Colei com cola quente para segurar todo mundo ali junto. Dei uma ajeitadinha e posicionei bem no meio dos galhos ali da cabeça dela, tá? Bem simples, não tem muito segredo não esse laço aí, tá? Só cortar as tiras do mesmo tamanho, lembrando que proporcional à madeira que vocês usarem, vocês podem fazer até menor dessa rena, tá? E aí vocês vão fazendo o laço, os enfeitinhos de acordo com o tamanho da peça que vocês usarem, tá? Aí esse galinho do meio eu colei também, gente, com cola quente antes de colocar o laço, tá? E posicionei ali e colei. Gente, eu não mostrei, mas essa xadrez de baixo eu tirei, tá? Porque senão ia ficar xadrez embaixo, xadrez em cima, e embaixo eu só deixei os fios de juta, tá bom? Segurei todo mundo ali. Também não mostrei, mas em cada uma eu só amarrei um pedaço de um fio de juta para poder pendurar e dei um nozinho, passei pelos furinhos, tá? Pode ser arame também, o que vocês tiverem, passa nos furinhos e amarra. Gente, eu amei demais. Não percam o próximo vídeo que eu vou ensinar esse cordão com estrelas, tá? Vocês vão se surpreender demais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.